Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e junto com o nosso querido professor Almeida, nós elaboramos essa aula para vocês, trazendo os nossos conteúdos da melhor maneira possível. Hoje nós vamos entrar na segunda parte de isomeria e vamos conhecer as isomerias do tipo espacial. Por que isomeria espacial? A gente viu na aula anterior sobre isomeria plana. São aquelas isomerias que só de ver a estrutura plana do composto, a gente já consegue visualizar as diferenças entre uma e outra, né? Pela posição do grupo funcional, pelo tipo de cadeia, a gente viu também pela ressonância que pode ocorrer mudando uma ligação dupla, e aí a gente consegue identificar somente na estrutura plana que a gente desenha ali os nossos compostos. Já nas estruturas do tipo isomeria espacial, nós precisamos ter uma noção da geometria dos nossos compostos. Não sei se você lembra, mas lá no primeiro ano a gente estuda a geometria dos compostos, né? Geometria das moléculas de um modo geral. E a gente aprendeu que a ligação do carbono ela não ocorre do tipo plana como a gente visualiza nos nossos exercícios. Ela não ocorre para cima, para baixo, para um lado e para o outro, num plano reto, né? Só em uma dimensão. As ligações que nós temos dos nossos compostos em geral, seja orgânico ou inorgânico, ele vai ocorrer nas três dimensões. Então, aquele carbono que às vezes a gente visualiza como se ele tivesse do lado, né, a ligação do lado, às vezes é ali para trás do nosso carbono. Então, na geometria espacial, nesse tipo de isomeria, nós vamos precisar visualizar as ligações na geometria de cada uma das moléculas para poder identificar esses tipos de isômeros. Mas vamos lá para a gente aprender com calma cada uma das isomerias espaciais. Estamos na nossa aula de número 22 e hoje nós vamos começar a conhecer sobre a isomeria do tipo cis-trans, que também é conhecida como isomeria geométrica, e a isomeria do tipo óptica, que é uma isomeria muito importante e que depois a gente vai falar alguns acontecimentos que aconteceram na história que foram bem marcantes por falta de domínio dessa isomeria. Como habilidade na aula de hoje, nós temos observar as formas estruturais e concluir se elas representam ou não isômeros. Vamos lá na nossa isomeria espacial. Bom, como eu falei, os isômeros espaciais, que também são conhecidos como estereoisômeros, eles são isômeros que pertencem a uma mesma função. Então, álcool com álcool, etanol com etanol, a mesma função. Alcano com alcano, alceno com alceno, mesma função. Eles vão se diferenciar entre si pela configuração das moléculas, ou seja, pela posição espacial dos átomos que constituem essas moléculas isômeras. A diferença entre os isômeros só pode ser percebida analisando-se a geometria real das nossas moléculas. Existem dois tipos principais de isomeria do tipo espacial. E aí a gente tem a isomeria geométrica, que nós conhecemos também como cis-trans, e a isomeria óptica. Todas as duas elas entram na isomeria espacial porque eu só consigo visualizar essa diferença entre um composto e outro quando eu tenho a visão da dimensão espacial das ligações de cada átomo que participa do meu composto. Na isomeria geométrica, nós vamos ter um tipo de isomeria que vai ocorrer entre compostos do tipo de cadeia aberta, que possuem ligação dupla entre dois átomos de carbono. Quem são esses caras? São os alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam ligação dupla entre átomos de carbono. O
que eu vou precisar que ocorra lá entre esses átomos de carbono para configurar uma isomeria do tipo geométrica? Eu vou precisar que cada átomo de carbono da dupla ligação apresente seus grupos ligantes diferentes entre si. Professora, como que eu vou identificar os grupos ligantes dos meus átomos, dos nossos alcenos ali? Você vai observar entre os carbonos que estão participando da dupla ligação, quais são os elementos que estão ligados a eles. Se os elementos que estão ligados ao primeiro carbono da dupla for diferente aos elementos químicos que estão ligados ao segundo carbono da dupla, eu vou configurar a existência de uma isomeria do tipo geométrica. Já em compostos de cadeia fechada, ocorre também isomeria geométrica. Só que para isso eu preciso que exista no ciclo 2 átomos de carbono com 2 grupos ligantes diferentes. Aqui no ciclo eu não necessariamente preciso da ligação dupla. Aqui os ciclos alcanos, eles podem apresentar isomeria geométrica desde que 2 átomos da minha cadeia, do meu ciclo fechado, apresentem ligantes diferentes. Então, olha só para a gente conseguir visualizar. Aqui nós temos o cis-dicloreto etano, né, de cloretano, e temos o trans-dicloroeteno. Um configura a geometria do tipo cis, outra configura a geometria do tipo trans. Qual é a diferença de um para o outro? No tipo cis, os grupos ligantes iguais de carbonos diferentes, eles ficam do mesmo lado do plano espacial. Então, vamos aqui. Se a gente for observar, olha só quem nós temos. Esses são os nossos carbonos que participam da dupla ligação. E se esse ligante aqui, ó, é diferente desse, o que está acontecendo? Eu estou tendo a possibilidade da presença da geometria, né, da isomeria geométrica. Como os 2 cloros estão do mesmo lado da ligação, se a gente traçar uma linha bem no meio aqui, eu vou ter cloro para um lado e do outro lado só hidrogênio. Quando está para os lados iguais, é do tipo cis. Já aqui, se a gente traçar uma linha bem no meio, quem eu tenho? Eu tenho hidrogênio e cloro desse lado, hidrogênio e cloro do outro lado. E os ligantes iguais, hidrogênio, hidrogênio e cloro, estão em lados opostos. Isso configura a nossa isomeria do tipo trans. Ai, professora, mas se eu tenho 2 átomos de carbono, 2 cloros e 2 hidrogênio em cada um deles, esses 2 compostos não são o mesmo composto? A gente viu lá no início que nós temos aí a equivalência da valência do nosso carbono. Em situações onde o carbono realiza somente ligação simples, digamos, se o nosso cloro está ligado para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, em um átomo de carbono, sempre vai ser o mesmo elemento, né? A gente viu lá nas primeiras aulas. Isso porque nós temos uma facilidade de rotação do átomo e faz com que os ligantes podem mudar de posição, né, nas ligações e ainda configurar o mesmo composto. Só que, nesse caso aqui do dicloroeteno, não pode acontecer de ser o mesmo composto porque a ligação dupla, ela não permite que o meu carbono gire. Se eu tivesse ali um alcano e tivesse cloro, do jeitinho que nós estamos vendo, mas fosse uma ligação simples, eu poderia dizer que é o mesmo composto porque o meu carbono ele pode girar e o cloro que está ligado aqui embaixo pode aparecer depois ali em cima. A mesma coisa para o outro lado, e aí sim seria o mesmo composto. Mas a ligação dupla ela é rígida. Se o átomo de carbono tentar fazer o giro ali, o que vai acontecer? Aquela ligação dupla ela vai ser rompida, ela vai se quebrar.
Então, se eu tenho ali dois átomos de carbono ligados por uma dupla ligação, com ligantes diferentes, cada um deles, onde um cloro aqui está aqui em cima, no outro também, eu tenho a configuração cis. É um composto químico. Se eu tenho outro composto com dois carbonos, ligação dupla, só que um cloro está aqui em cima e no outro o cloro está aqui embaixo, é um outro composto, porque a minha ligação dupla não permite que esse carbono daqui ou o outro fique girando para que o meu ligante fique em cima ou embaixo, como acontece nos hidrocarbonetos de ligação simples, lá nos alcanos. Então, realmente, eles são compostos diferentes e durante muitos anos estudaram isso para poder chegar nessa conclusão, de que a ligação dupla, por ser rígida, não permite que esse carbono gire. Então, se eu tiver uma situação onde um cloro está em cima e o outro também, e aí você vê um composto igualzinho, a mesma quantidade de átomos, as mesmas quantidades de hidrogênio, só que em o meu ligante está em cima e no outro ligante está embaixo, realmente eles vão ser compostos totalmente diferentes. E aí, para identificar e diferenciar, a gente usa a configuração cis, quando os nossos ligantes iguais estiverem do mesmo lado, e a configuração trans, quando eles estiverem em posições opostas, né? Um para cima, o outro para baixo, ou seja, quando eles estiverem em lados opostos. Tranquilo? Então, vamos lá que a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação. Olha só, importante, como eu falei, a dupla ligação entre os átomos de carbono, ela é rígida, ela não é passível de sofrer rotação e de ser a mesma molécula, mas sim corresponde a compostos diferentes. Isso, se a gente for olhar dentro da geometria, a gente consegue observar essa situação. Por quê? Porque aqui a nossa ligação dupla que está entre esses átomos de carbono faz com que cada um desses carbonos que participa dela não rode. Eles não vão ter rotação. Então, de fato, o cloro que está ligado aqui, ele vai permanecer aqui. Ele não vai mudar nesse composto. Ele não tem como mudar de posição. E o cloro que está ligado desse lado no outro composto também vai permanecer no mesmo lugar. Ele não tem como mudar de posição, por isso que confere compostos diferentes. É por isso que a isomeria geométrica não ocorre em compostos de cadeia aberta que sejam saturados. O que é um composto de cadeia aberta saturado? É um alcano. Os alcanos são os compostos de cadeia aberta saturados e eles não sofrem isomeria geométrica, porque a ligação simples ela permite que os carbonos que estão participando ali entre essa ligação, eles sofram rotação. E aí, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, vou fazer aqui no cantinho, o etano, vamos colocar ele com o halogênio, o bromo. Se nós tivermos essa configuração aqui hidrogênio. Esse meu bromo, que está aqui em cima, ó, que eu estou grifando ele, o que pode acontecer com ele? Essa ligação permite que o meu carbono gire. Se ele gira, eu posso fazer o quê? O bromo que está aqui vai girar junto com ele, ele pode aparecer aqui embaixo. Então, pode ser que fique assim. BRH, aqui, BRH. Ó, aqui eles estavam em lados opostos e aqui eles estão do mesmo lado. Só que não confere isomeria geométrica, por quê? Porque o meu carbono, por estar ligado através de ligação simples, ele pode sofrer essa rotação. Essa mesma rotação, galerinha, não vai ocorrer nos nossos alcanos. Isso não vai ocorrer e a gente não vai ter de jeito algum essa rotação, porque a nossa ligação dupla, ela é do tipo rígida, ela não ocorre de jeito algum.
Em compostos que possuem ligação do tipo tripla entre os carbonos, a isomeria geométrica também não vai ocorrer. Isso porque nós vamos ter aí a falta de ligantes diferentes entre os átomos de carbono, já que a tripla ligação ela faz com que o átomo de carbono só possa realizar uma outra ligação com o hidrogênio ou outro ligante. A tripla ligação ela já consegue completar quase toda a valência do átomo de carbono. Isomeria geométrica ou cis-tran em composto de ciclo ou composto de cadeia fechada. Aqui, nos compostos cíclicos, gente, não há necessidade da existência da dupla ligação, pois o próprio ciclo impede que ocorra a rotação entre os átomos de carbono. Por que que a gente observou que nas cadeias fechadas não há necessidade da dupla ligação? Quando nós temos lá, por exemplo, um ciclo formado por 4 átomos de carbono, nós temos uma cadeia fechada, onde os átomos de carbono eles vão estar ligados entre eles, fazendo um elo. Beleza. Se um desses carbonos for sofrer rotação, se esse átomo for girar, o que vai acontecer? O átomo que está abaixo ou acima dele não vai girar ao mesmo tempo que ele e a ligação entre eles vai ser rompida. E aí deixaria de existir a cadeia fechada e passaria a ser uma cadeia aberta. Por isso que nos ciclos, nas cadeias fechadas, a gente entende que as ligações entre os átomos, elas também são rígidas, elas não permitem que os nossos carbonos façam a rotação. Por isso que não há necessidade de ter a ligação dupla entre os átomos para poder conferir a isomeria geométrica. Se tiver 2 carbonos vizinhos que apresentem ligantes diferentes e esses ligantes podem ficar em posições diferentes, nós já temos a isomeria geométrica. E aí vai caber a você observar se os ligantes estão do mesmo lado para configurar a isomeria do tipo cis ou se eles estão em lados opostos para poder configurar a isomeria do tipo trans. Mas vamos lá porque a gente trouxe um exemplo para vocês observarem sobre a isomeria geométrica nos ciclos. Vamos lá? Então aqui, ó, já que a gente está vendo que a rotação ela não é possível dentro dos ciclos, isso significa que qualquer movimento desse tipo ia causar o rompimento da ligação do nosso ciclo. Então, nos ciclanos, que são os ciclos alcanos, que possuem ligantes diferentes em qualquer 2 carbonos do ciclo, nós teremos a satisfação das condições para existir a isomeria geométrica. E aí a gente tem esse exemplo aqui para vocês, onde nós temos um ciclo, né, com 4 átomos de carbono e nós podemos observar que os ligantes entre 2 deles são diferentes, não são iguais a todos os outros ligantes dos outros átomos de carbono. E que esses ligantes diferentes, em um momento, eles podem estar posicionados do mesmo lado, que configura o cis 1,2 dimetilciclobutano, e podem também aparecer em posições opostas. E aí a gente tem a configuração do trans 1,2 dimetilciclobutano. Então aqui, ó, esse carbono e esse carbono aqui apresentam ligantes diferentes. Consegue observar? Cada quinazinha dessa é um carbono. No momento que esses ligantes diferentes se encontram do mesmo lado, posição, isomeria cis. Quando se encontram em lados opostos, isomeria do tipo trans. O nome da minha cadeia todinha não muda em nada, somente a identificação do cis e trans que vai fazer a diferença. Os ligantes iguais em A estão do mesmo lado do plano, assim esse é um estereoisômero do tipo cis. Já em B, os ligantes iguais estão em lados opostos e aí a gente vai ter o denominado estereoisômero do tipo trans. Vamos praticar no Aprender Fazendo?
Qual dos compostos abaixo apresenta isomeria geométrica cis-trans? Aí a gente tem o letra A, pentano. Vamos lá nas regras que a gente conheceu para poder estabelecer se existe ou não isomeria. Nós temos em cadeia aberta a necessidade da dupla ligação e em ciclos nós não temos essa necessidade tão vigente, né? E aí o que acontece? Na nossa letra A gente tem o pentano. Esse an caracteriza quem? Um alcano. Alcanos são compostos dos hidrocarbonetos que têm ligação simples entre eles. Então, a letra A não configura, no caso, ligação ou geometria, isomeria geométrica cis-trans. Na letra B, nós temos o but2-eno. Isso aqui é um alceno, né? No alceno, a gente pode ter a presença, sim, de uma isomeria do tipo cis-trans. Aí a gente tem o ciclo propano. O ciclo propano apresenta 3 átomos de carbono. Aí nós temos na letra D o but1-ino, significa que é um alcino, e a gente viu que alcino não configura isomeria geométrica. E o butano, que também é um alcano, e a gente também viu que os alcanos não configuram isomeria geométrica. Nessa possibilidade, nós teríamos aqui o nosso but2-eno. Nesse caso aqui, a isomeria seria do tipo cis-trans, dependendo da posição do nosso ligante. Isomeria óptica. Muita atenção nessa hora. Na isomeria óptica, pessoal, nós vamos ter uma coisa bem diferente do que nós aprendemos aqui na isomeria geométrica. Essa é a isomeria que estuda o comportamento das substâncias submetidas a um feixe de luz polarizada. Isso aí vai ocorrer em um só plano de vibração. E aí, a gente vai observar esse comportamento que a luz vai ter quando passar por um polarizador. Então, a gente tem que a luz não polarizada, ela tem infinitas possibilidades, ela vai para diversas direções. Olha só, aqui é um feixe de luz não polarizado. Quando a gente polariza esse feixe, a luz ela vai ter uma direção, ou direita ou esquerda. Ela não vai seguir várias direções como a gente tem aqui. Ou ela vai para um lado ou vai para o outro quando ela passa por um polarizador. Ele vai funcionar como uma fenda, permitindo que a luz passe somente em um plano. Na isomeria óptica, nós precisamos entender o conceito de simetria e assimetria. Simetria ela vai ocorrer quando a estrutura de uma substância, ao ser dividida bem no meio, apresenta 2 metades iguais. Ou seja, quando colocamos diante de um espelho plano, ela vai produzir uma imagem idêntica. Então, olha só, aqui nós temos carbono, carbono, e dividindo esse composto bem no meio, você vai observar que este lado aqui é idêntico ao outro lado. Isso aqui nós chamamos de plano de simetria. Mas o que vai importar dentro da isomeria óptica? Situações onde nós vamos ter a assimetria, que é quando a gente tem as estruturas das substâncias que não admitem nenhum plano de simetria. Ou seja, elas são consideradas estruturas assimétricas. Quando colocamos elas diante de um espelho plano, elas produzem imagens diferentes de si própria. E aí, como exemplo, nós temos aqui a configuração da simetria, da assimetria que ocorre com as nossas mãos. Aí você pode pensar, não, professora, está errado. As minhas mãos, elas são idênticas, elas são simétricas.
Mas, se você coloca a sua mão direita na frente do espelho, o que você vai ver? Você pode ter na mente que você está reproduzindo no espelho a sua mão direita. Mas não, na realidade, quando a gente coloca a nossa mão lá diante do espelho, nós estamos reproduzindo a imagem perfeita da mão esquerda. Tanto é que se a gente coloca elas assim, uma de frente para outra, elas encaixam perfeitamente, porque uma é a imagem espelhada da outra. Mas se a gente for tentar sobrepor uma mão sobre a outra, você vai ver que elas são assimétricas. O meu dedo polegar de uma mão não vai encaixar com o dedo polegar da outra. Então, quando a gente está lá no espelho, que a gente coloca a nossa mão, nós estamos refletindo, a nossa mão esquerda. Tanto que se você fizer assim, vai dar certinho o encaixe de uma mão para a outra. E é isso que a gente está reproduzindo aqui para vocês. Bora lá para a gente dar uma olhadinha lá na aula. Então, aqui, o que acontece? Quando a gente tem a não simetria, né, que é a assimetria, a gente vai ver que, por mais que sejam iguais, as nossas moléculas, elas vão ser diferentes na hora de se espelhar ou de polarizar um feixe de luz. Nesse caso aqui, ó, a gente pegou duas substâncias para você poder identificar. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o meu carbono, e esse carbono tem 4 ligantes diferentes. O cloro, o bromo, o flúor e o hidrogênio. 4 ligantes diferentes. Se eu coloco esse mesmo carbono diante de um espelho, o que vai acontecer? Aqui está o espelho. O que vai acontecer com a nossa imagem da nossa figura? Se você for observar, no espelho nós vamos ver que a reprodução da nossa molécula, ela é diferente. Quem está na frente aqui, ó? Nós teríamos o bromo, cloro e o hidrogênio, certo? E aqui embaixo o flúor. Quando a gente bota lá diante do espelho, acontece o seguinte. Eu vou espelhar a minha molécula desta forma aqui, ó. Se eu tenho do lado, vamos dividir aqui no meio, ó. Quem está do lado direito? Bromo e hidrogênio, certo? E aí nós temos o cloro e o flúor que está um pouco para a esquerda. O que acontece se eu pegar a imagem que a gente tem no espelho dessa substância e sobrepor sobre a outra? Os ligantes não vão se encontrar. Nós vamos ter, ó, o bromo vai ficar aqui em cima do bromo. Aí o que acontece? O hidrogênio com o flúor com o hidrogênio, o cloro aqui. As nossas imagens aí são não sobreponíveis. Então, significa que esse composto aqui é diferente desse outro. Então, aqui nós temos a isomeria óptica acontecendo. Então, para ter isomeria, o que eu vou precisar ter? Uma molécula assimétrica. E moléculas assimétricas, ela tem uma coisinha em comum, né? E aí, que é a presença de um carbono quiral. Mas só para a gente fechar sobre a assimetria. As nossas mãos são assimétricas, porque não tem plano de simetria, né, de divisão. Não é possível dividi-las em duas metades iguais. Quando colocamos a mão direita diante de um espelho plano, a imagem obtida corresponde à palma da mão esquerda. Como que nós vamos identificar as substâncias que são opticamente ativas? Essas substâncias químicas que são opticamente ativas, elas vão ter propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Essa propriedade vai caracterizar compostos que apresentam isomeria óptica. Então, na isomeria óptica, nós vamos ter o desvio do plano de vibração em dois sentidos. O desvio para o lado direito
Isso aí vai configurar a presença de isômeros destrógenos e o desvio para o lado esquerdo, que vai configurar isômeros levógeros. E aí nós temos a representação pela letra D e a letra L. Ah, professora, mas só porque desvia a luz para um plano diferente vai fazer importância para a gente? Vai sim, gente. O estudo da isomeria do tipo óptica, ela é muito importante. Por quê? Porque esses isômeros, como a gente viu aqui, eles são extremamente parecidos. Você vai olhar e pensar, é o mesmo composto. Porém, essa capacidade de desviar a luz para o direito ou para o esquerdo vai sim fazer com que a gente observe que se tratam de substâncias diferentes. Só para a gente ter uma ideia, lá na Europa, em 1960, foi lançado um tranquilizante, que ele era chamado de talidomida. Talidomida, ele era uma substância que era para trazer uma sensação para a pessoa dormir mais tranquila, né? Um tranquilizante. E ele foi utilizado naquela época por muitas mulheres grávidas. Só que o que não sabia é que esse medicamento, a base de talamidomida, ele tinha um isômero do tipo óptico, que tinha capacidade de fazer desvio do feixe de luz. E esse isômero, ele é tóxico para o ser humano. E essas gestantes que fizeram o uso dessa medicação naquela época, acabaram dando à luz a vários bebês que tinham atrofia dos membros, pés e mãos. Então, eles tinham membros atrofiados. Isso porque a talomida, que é do tipo levógero, que desvia para o lado esquerdo, ela era tóxica. Já enquanto a talomida, do tipo que nós conhecemos agora como destrógeno, ela sim tinha um efeito tranquilizante. Mas a falta de domínio, de conhecimento naquela época sobre esse tipo de isômero fez com que, quando foi feito o teste dessa substância, eles viram os efeitos de tranquilizante e já começaram a produzir em massa e comercializar. E não se atentaram que essa substância tinha outra substância idêntica, com a mesma fórmula molecular. À primeira vista, os ligantes, se você fosse olhar, pareciam estar exatamente iguais, só que eles eram isômeros. E essa falta de atenção nesse ponto promoveu um dos grandes incidentes com relações a mulheres gestantes que acabaram desenvolvendo e dando à luz a crianças com atrofia dos membros. Agora você pense, por causa de uma medicação que tem o mesmo princípio ativo, a nomenclatura é a mesma. A diferença é que uma fazia o desvio da luz para a esquerda e outra para a direita, o que faz com que uma seja tóxica e a outra não. Então, o estudo da isomeria óptica é sim muito importante para a nossa química. E a gente tem mais exemplo para trazer para vocês. Vamos lá para a gente olhar. Então, aqui, a isomeria óptica versus a assimetria molecular. Para ter a ocorrência de isomeria óptica, nós temos uma condição necessária, que é a presença de substância assimétrica, ou seja, aquela substância que não seja igual. Se você colocar ela no espelho, se você partir ela no meio, ela vai ter lados diferentes. E nesse caso, os compostos orgânicos de cadeia alifática, né, para que exista essa isomeria, é necessário que exista na estrutura pelo menos um carbono assimétrico, que no caso vai apresentar 4 ligantes diferentes. Então, um carbono que nós chamamos de quiral, que é o carbono assimétrico. Olha só os ligantes desse nosso carbono. Aqui nós temos o metil, aqui a hidroxila, aqui o hidrogênio e aqui o etil. Esse carbono é um carbono 100% assimétrico porque ele apresenta 4 ligantes diferentes. Então, para esse composto, nós vamos ter sim a possibilidade da isomeria óptica. Olha só outro exemplo aqui pra gente. Nesse caso, nós temos aqui 2 carbonos que são considerados assimétricos. Se você pegar o nosso primeiro aqui, ligado a ele vai estar tudo isso, a hidroxila, o nosso ácido carboxílico e o nosso
hidrogênio. E aí, se a gente for pegar o carbono de baixo, ele também apresenta os ligantes diferentes. Olha esse carbono aqui. Ele vai estar ligado a tudo isso, mais o metil, mais o ácido carboxílico, mais o nosso hidrogênio. Então, ele também configura aqui a presença de 4 ligantes diferentes. Por isso que ele é um carbono, os dois são carbonos assimétricos. Colocando aqui, ó, ele na frente do espelho, o que vai acontecer? Um vai desviar para o lado direito e o outro para o lado esquerdo, a luz polarizada. E depois, se a gente for sobrepor um composto em cima do outro, nós vamos ver que eles são assimétricos. Quantidade de isômeros ópticos ativos. Bom, para determinar a quantidade de isômeros ópticos ativos e inativos nas substâncias, a gente utiliza uma expressão matemática, que nesse caso nós vamos dizer, vamos trabalhar com o número de isômeros ópticos ativos, que a gente chama de IOA, ele vai ser igual a 2 vezes N. Quem é N? N, 2 vezes não, 2 elevado a N. N vai ser o número de carbonos assimétricos. Então, nesse caso aqui, desse exemplo que nós temos 2 carbonos assimétricos, para saber a nossa possibilidade aí de quantidade de isômeros para esse composto, a gente ia utilizar 2 elevado a 2. E aí, nós teríamos 4 isômeros ópticos para esse composto aqui. Para definir um número de isômeros ópticos inativos, que a gente chama de IOI, nós fazemos o quê? A gente pega 2 elevado a N dividido por 2. E aí a gente encontra o número de isômeros inativos para ele. No composto anterior, a gente ia fazer o quê? 2 elevado sobre 2 dividido para 2. Desculpa. E aí, no caso, vai dar 4 dividido para 2, que é igual a 2 isômeros inativos. Aí a gente tem o exemplo de isômeros ópticos ativos, né? A presença do nosso carbono quiral. E a gente vai ver que é ativo porque os 4 ligantes desse nosso carbono são diferentes. E aí um vai desviar a luz para um lado e o outro para o outro. Aqui o número de isômeros ópticos ativos para ele lá, para o nosso composto, como é que a gente vai calcular? Eu vou pegar 2 elevado à quantidade de carbonos assimétricos, que é só 1, vai ficar 2 elevado a 1, que é igual a 2 isômeros ativos. Para saber os ótipos inativos, eu vou fazer o quê? Pegar o meu resultado e dividir por 2, que vai dar 1. A presença de um carbono assimétrico determina a existência de 2 isômeros opticamente ativos, que nesse caso aí é o ácido lático e o ácido L-lático, que são compostos, que são quimicamente, e fisicamente iguais e fisiologicamente diferentes, provocando o mesmo desvio angular, porém em sentidos opostos. Um par de isômeros opticamente ativos, né, D e L, os quais apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antítopas ou enantiomorfos, Sua mistura em quantidade equilomolares resulta numa mistura opticamente inativa, conhecida como isômeros rancêmicos ou mistura rancêmica. E aí a gente tem que quando a gente tem um carbono ativo, nós vamos ter o desvio, né? 2 desvios, um para a esquerda e para a direita, que são isômeros opticamente ativos. E aí nós chamamos de enantiomorfos. Quando a gente tiver aí os opticamente inativos, nós chamamos de isômeros rancêmicos. Isomeria óptica em moléculas cíclicas. A isomeria óptica em moléculas cíclicas ocorre também em compostos cíclicos em função da assimetria molecular. Ou seja, eu preciso que os nossos carbonos tenham ligantes diferentes, como é esse caso aqui.
Como esse carbono tem ligante diferente, ele é um carbono assimétrico, ou seja, quiral, e vai fazer com que nós tenhamos a nossa isomeria óptica nessa molécula de cadeia fechada. Os carbonos 2 e 3 não podem ser considerados assimétricos, porque eles têm ligantes iguais, que é o hidrogênio. Já o nosso carbono 1, ele é assimétrico. E aí a gente fecha nesse primeiro momento da nossa aula de hoje. E eu aguardo você já na nossa revisão para você poder fazer a atividade de sala.